inadmissível, na minha opinião, foi inadmissível a forma como o Asa chegou todo arrebentado para uma estreia de Série D. Vimos na apresentação do Dico Uly, pelo menos quando ele nos concedeu uma entrevista aqui, e nesse sentido eu concordo com o Dico, ele disse o seguinte: olha, eu entendo que a principal competição do clube é a Série D. Se eu tiver uma semana de um jogo na Copa do Nordeste na quarta e um jogo da Série D no sábado, eu vou priorizar o jogo da Série D e não o jogo da Copa do Nordeste. Nós ouvimos isso aqui. E nesse sentido, o Dico estava acertado, na minha opinião, certíssimo da forma como ele pensava. Mas me parece que essa atual comissão técnica não pensou assim, ou pelo menos não se planejou assim. Porque você chega no jogo de estreia da Série D, o torcedor já está desanimado, o torcedor está chateado, o torcedor está cobrando por melhores resultados e você ainda estreia todo desfalcado. Então o torcedor tem motivos de sobra para se desmotivar, para de repente achar que não vale a pena. Eu entendo e me coloco no lugar do torcedor. E principalmente quando você vai ao campo e você vê um jogo de uma qualidade daquela. Eu confesso que até me assustei depois do jogo, quando eu ouvi o Aleph em entrevista ao Jânio Barbosa, ele falar o seguinte: fizemos um bom jogo. Na hora eu falei, eu digo, esse time fez um bom jogo hoje, imagine quando joga mal. Porque jogando dessa forma, os jogadores entendem que foi um bom jogo, imagine quando joga mal. Então o resultado, eu acho que o torcedor do Asa, ele tem uma série de motivos para estar chateado, aborrecido e até mesmo desmotivado. Você veja uma competição curta como é a Série D, porque esse ano só são 10 jogos. Aí você estreia desperdiçando pontos para a equipe da Jacuipense, que é outro time que me decepcionou. Não sei como é que esse time está na 5ª série da Copa do Brasil. Não sei, sinceramente. Resultado, aí você deixa ele somar mais 2 pontos contra a Jacuipense. Você tem 2 clássicos pela frente. Você tem o CSE no domingo e o CSA na quinta, no outro domingo, no outro sábado, dia 18 aqui. Aí você já desperdiçou o ponto em casa. São 10 jogos apenas. Aí você tem um jogo contra o CRB na quinta-feira. Eu tô curioso para saber que planejamento vai ser esse para esses jogos de quinta e de domingo. Se não for para colocar o time titular na quinta e no domingo, qual vai ser o jogo que a comissão técnica vai priorizar? Se vai ser o de quinta ou se vai ser o de domingo. Então, assim, a gente às vezes, a gente não quer, mas a gente é obrigado, inclusive, a falar, porque é muita coisa, modesta parte, errada que a gente vê. E você se planejar mal para uma estreia de Série D, onde é a sua principal competição na temporada. Quando saiu a escalação do Asa, ninguém entendia. Aí veio a informação, o CK, porque teve que poupar, o próprio Chuli também da mesma forma. Então eu tô curioso para saber, não é possível que vão cair no erro 2 vezes. Porque se der para você colocar o time principal na quinta, você tem que colocar o time principal no domingo. Se não der para colocar o time principal, que priorize o jogo de domingo. Mas enfim, eu vou aguardar. E hoje teve a apresentação do novo executivo de futebol. Eu perguntei ao Jânio Barbosa de quem tinha sido a indicação do executivo de futebol, porque eu também tinha recebido essa informação. E segundo informações, quem indicou foi o próprio técnico Itamar Chuli. E aí eu pergunto, quais são as atribuições de um executivo de futebol? Contratar, conhecer mercado, estar sempre atento ao mercado, mas também avaliar o trabalho do treinador. Aí você vai avaliar o trabalho de quem lhe deu emprego, quem lhe indicou. É complicado. É difícil. Interrogação. Muito bem, agora 7h18, Clevane Henrique. Rapaz, mediante tudo isso que o Oswaldo Barbosa colocou aqui, eu comungo do mesmo pensamento dele em relação ao time do Asa para os próximos jogos, né? Quinta-feira pela Copa do Nordeste e no domingo contra o time do CSE. Hoje tem uma relação aí de 6, 7 jogadores entregues ao departamento médico, enfim, que não puderam atuar e possivelmente não poderão atuar também na quinta-feira, não é? Contra o CRB. Tomara que estejam todos prontos para o jogo do domingo contra o CSE e tomara, Guimarães, que seja um jogo melhor, viu? Porque pense num jogo enfadonho. Foi o jogo de sábado. Aliás, só escapou o segundo tempo do CSA. Pelo amor de Deus. O primeiro tempo também foi horroroso. Horrível o jogo, horrível. O segundo tempo do CSA eu gostei da movimentação do CSA. O Asa com um jogador a mais, mas mesmo assim não conseguiu render
não é? Terminou o jogo com 2 a mais. Terminou o jogo com 2 jogadores a mais. Porque um que estava em campo. Tava só porque não tinha como mais ser substituído, tava só caminhando em campo. Mesmo assim, o Asa não criou, né, situações para ganhar o jogo, não é? Então esperamos jogos melhores. Em relação ao torcedor, Guimarães, você falava aqui agora há pouco sobre o torcedor que tem que comprar a ideia, comprar o projeto, né, de Série D e tudo mais com o time do Asa. Eu tô aqui em alguns grupos de WhatsApp de torcedores e os grupos, eu tô em pelo menos 3 aqui. E os torcedores chateados porque não há nenhum tipo de promoção por parte do Asa para o torcedor. O torcedor chega a ser sócio torcedor, mas não tem vantagem nenhuma, não tem, eles querem algum incentivo que o Asa e o Asa, segundo eles, não está dando esse incentivo, a não ser um desconto no ingresso no jogo quando o Asa joga aqui em Arapiraca. E houve também, que aí eu coloquei, minha opinião, sou contra em relação a isso, por exemplo, torcida fazer protesto para não ir para o estádio. Eu acho que não é legal, é bom todo mundo ir para o estádio, independente de qualquer coisa. Tá chateado hoje, amanhã Itaúasa ganha 1, 2 jogos, a coisa muda, todo mundo muda, o torcedor muda o ânimo, não é? Já fica naquela esperança, naquela expectativa de alcançar, de lograr êxito, né? No que se refere aí ao que o Asa pensa em 2026. Mas é isso, vamos torcer para que nos próximos jogos do Asa em Arapiraca o torcedor esteja menos chateado e vá para o estádio, né? Porque é um prejuízo aí, quase 30 mil, né? Muito grande, muito grande. Eu vou pedir a opinião de todo mundo. Jânio Barbosa, você viu o jogo? De que forma você viu o jogo? De que forma você observou a atuação do Asa? Boa noite, um abraço para todo mundo da bancada. O torcedor está acompanhando a gente através do YouTube, através da frequência modulada. O Asa vacilou. Costumo dizer que o Asa tem que ser um mandante. Pode vir aqui a seleção brasileira, meu pensamento. O Asa é muito forte dentro de casa, mas infelizmente teve a ausência de alguns jogadores que poderia ter tido, quem sabe, até uma partida melhor, ou não, ou pior, igual a que aconteceu. Eu acho que o Asa sentiu a falta de entrosamento. Para mim, isso foi claro, né? A surpresa dele vir com 3 zagueiros, dele observar outros jogadores. Acredito que se tivesse mais alguns titulares no time, acho que o Asa se sobressaído melhor. Mas ele ficou devendo. Com todo respeito a Jacuipense. Mas o Asa não teve a paciência de tocar bola, de cadenciar um pouco o jogo, de trabalhar mais. Era muito agoniado, era afobado, não sei. Acho que foi até o Yarley. Teve um lance aí que ele cortou pra dentro, a bola foi pra lateral. Misericórdia, que chute horrível foi esse. Eu tava ouvindo até um momento que o Oswaldo tava falando, porque você tinha Yarley e Gabriel Mota, e o Oswaldo dizia, são 2 jogadores de uma estatura, não é, mediana. Então você coloca a bola alta na área para alcançar 2 pontos daquele. Não chegava a 1. Não chegava a 1. Agora sim, a gente viu alguns jogadores que podem, né, quem sabe desempenhar um outro futebol assim, mas ficou devendo demais. Com todo respeito, também não sei como é que esse time chegou na 5ª fase da Copa do Brasil de Jacuipense. Agora o Asa mesmo, claro, porque fica aquela dúvida. Oxe, time titular, aí o Asa traz jogadores pra reforçar o time. Você traz pra reforçar, ele não traz pra completar o jogo. E você vê alguns que não conseguem, tem a chance de não consegue desempenhar um bom reserva, pra chegar lá na frente, esse deu dor de cabeça, técnico. E agora, como é que eu vou arrumar espaço pra esse menino? Eu não vejo essas coisas, não vou mentir. Não gostei do desempenho do Asa, não. Com todo respeito, acho que poderia ter sido melhor, poderia. Agora, não sei se ele teve tanto tempo para trabalhar com essa formação aí, porque desde o último jogo, pouco tempo ele teve trabalho. Mas algumas peças não encaixaram muito bem, não. Vitor Hugo. O jogo, primeiramente, boa noite, né, a todos os colegas aqui de bancada, aos nossos ouvintes. O jogo foi um jogo bem abaixo, né, do esperado. Claro, principalmente quando a gente já viu a escalação, viu que, de certa forma, o Asa teria trabalho no jogo. E ficou constatado, né, um pouco criou o Asa, ainda foi salvo, né, o Asa também, o Rafael Mariano fez uma grande defesa no segundo tempo, porque se aquele lance ali foi entra. Após o cara ter sido expulso, não foi? O cara acertou um belíssimo chute, o Mariano foi buscar no cantinho, mas ali foi a principal jogada da Jacuipense. No mais, o Asa não criou, não teve a oportunidade
de poder marcar um gol. Pra mim, o Asa, quando não tem o Alex Bruno, e até o Vantos a gente sente falta, porque quando tem o Vantos a gente vê pelo menos a correria dele, ele mesmo na doidice, buscar ali, mas sem ele e o Alex fica difícil. O Asa não tem ataque, um jogo totalmente, eu dei até 3, não foi no primeiro tempo, dei 3 no primeiro tempo. Pra você, João Paulo. Olha, Guima, um jogo bem abaixo da média, sem não criação. Teve assim um jogo, eu vi o danado do Atlético da Bahia, esse time é fraco. O Juazeirense foi o melhor que teve, ganhou do CSE, mas não é essas coisas não. Jacuipense, fraco. Da Bahia, eu acho que Juazeirense dá pro gasto. Agora Jacuipense e Atlético da Bahia vão não, meu velho. Agora, interessante é que dos baianos, né, a gente não conseguiu ganhar, só o CSA. Só o CSA. Mas assim, se você analisar os baianos. Sobre o jogo do CSA, eu acho que o CSA estava ansioso para querer fazer o gol no primeiro tempo. Mas já no primeiro tempo, o CSA era muito dominante no jogo. Muito dominante. A ansiedade de querer fazer logo o gol. Exatamente. Isso acabou atrapalhando, mas o CSA foi melhor os 2 tempos do jogo. Agora, o Júnior Murito pega cada barca, Júnior, vou te contar, viu? Vai de trabalho, nego, velho. E um belo chute do Cailan, né? O Cailan é diferenciado. Eu não sei onde é que o Raniel tá com a cabeça que não quis esse jogador. Não, é assim, Guima. De novo, o cara do jogo. Ele e o Camacho. Ele é muito bom. Ele, o Camacho e o Rian Santana. Ele é muito bom jogador. Na jornada, o Oswaldo até falou que no meu tempo as bolas eram de capotão e tudo. e é um belo exemplo porque, a bola tava dando uma surra nos caras, porque no lançamento aéreo não tinha domínio nenhum. Ninguém dominava a bola, ninguém lançava uma bola realmente que trouxesse um perigo. Do crioulo doido, né? Era. E em relação a torcida, assim, para o torcedor comprar o projeto da Série D, esse projeto tem que ser transparente e, ao ver a escalação, o torcedor olha aquilo e fala: rapaz, é aquela famosa pergunta do Vanderlei, onde ele quer chegar. Porque, assim, qual é o plano? Né? Ele tem que ser definido e transparente pro torcedor. E ele não consegue enxergar esse plano, esse roteiro, esse caminho. E não enxergando, ele se revolta. Inclusive, o João Paulo falou dessa questão da bola. É porque, assim, a gente escuta cada coisa hoje de jogador de futebol que, assim, chega a estremecer, jura você. O goleiro da Jacuipense deu uma entrevista no intervalo do primeiro para o segundo tempo, tentando explicar porque o time foi mal no primeiro tempo. Ele disse: eu não sei, essa não é a Jacuipense, esse não é o nosso time, é de ficar com a bola, não é de se livrar da bola. Agora, não sei, de repente muitas competições, e aí são muitas bolas diferentes, e cada competição é uma bola. É a bola, né? Cada competição é uma bola diferente. Eu não sei se de repente essa bola aí da Série D, que a gente tá tendo um contato, meu irmão. Pelo amor de Deus. Mas pedir pra ele guardar a bola pra todo jogo ele usar a mesma. Futebol hoje em dia, eu vou dizer uma coisa a você. A dificuldade, ele tem dificuldade com a bola. Escuta cada competição é uma bola diferente. Primeiro que isso já é uma bobagem. Cada competição uma bola diferente. Isso aí, claro, tem patrocínio, tem marketing. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: isso é uma bobagem pro jogador. Meu irmão, eu queria ver esses caras jogando antigamente. Com bola, era chamada coraça. Isso. Eu queria ver bocado de gomo que chupava água. Eu queria ver quando todinho. chovia. Você batia na bola, parecia que você tava chutando um tijolo, um coco. A chuteira hoje em dia pode chover pedra. Quando ela não vira oval, né? A chuteira é impermeável, pesa no máximo ali 200 100 gramas, 150 gramas. No máximo, 300 gramas no máximo. E pode chover o que for, fica todo enxutinho, a bola é impermeável, tudo maravilhoso. Os caras queriam ver antigamente, chovia, a bola ficava desse tamanho. A chuteira que você pisava era choque no gramado, parecia uma bota 7 léguas. Aí sim. Entendeu? Aí os caras veem com essa palhaçada. Pra mim isso é palhaçada. Eu tava assistindo o jogo. Mas isso é palhaçada. Eu tava assistindo o jogo, que eu costumo deixar a imagem e o som do nosso Clevânio. Tá transmitindo o jogo lá. Porque aproveito e eu tiro dúvidas, né? Tá narrando e eu tiro dúvida de um lance confuso, uma jogada
que foi pênalti ou falta, sei lá. Aí a narração do Clevante, seu comentário e tudo mais, eu vendo o jogo. Mas o jogo é melhor você desligar a televisão mesmo, guardar a televisão num canto que você não possa cair em tentação, e melhor ficar ouvindo o rádio, porque o rádio você ainda sente empolgação, traz emoção, aí vai a emoção, o comentarista, não sei o que, rapaz. Se você ligar a televisão, você começa, é como um cara diz assim, dá sono em defunto. Que o jogo é horroroso, é arrastado, e aí você não vê nada, uma jogada que você diga, meu Deus do céu, eita jogada boa da água tá saindo do rádio. Não tem. Não, e o interessante é que eu ouvi hoje, o Júnior vai colocar aí, mas só antecipando uma frase que eu ouvi do novo executivo de futebol do Asa. Tem nome de cantor de Arrocha. O Silvano Salles, ele é o Francisco. Eu tava tentando me lembrar o nome de um cantor. É Silvano Salles, né? Ele é Francisco Salles. Aí vai ficar mais fácil pra gente se lembrar. Ele tá dizendo o seguinte: é notório que o Asa precisa de mais um centroavante. Ele não falou isso na coletiva. Aí eu fiquei pensando, de um centroavante. Então, o Júnior Viçosa, tô esperando só se recuperar pra tchau, né? E o Yarley joga de quê? Teimoso. O Asa contratou o Yarley para jogar de quê? Qual é a função do Yarley? Primeiro que você consegue repatriar o Yarley. Aí na comissão técnica, o Yarley é o quê? Atacando, agora não sei de quê. Não é centroavante, não é nada. Centroavante. 2 jogos, 2 cartões. Centroavante, foi contratado como centroavante. Até pra destacar aqui. Inclusive, sábado jogou como centroavante. Ele tomou um cartão por reclamação. Os 2 que ele tomou por reclamação, tanto quanto o Botafogo da Paraíba. Tá bom. Terminou o jogo ali, eu subi lá pra bancada, né? E no momento que eu ia saindo, aí eu vi 2 pessoas influentes do Asa conversando, mas não tava curiando a conversa deles. Apenas. Mas não deu como não ouvir. Não, porque estavam falando um pouquinho mais alto, aí uma das pessoas falou assim, foi bom, né? Aí a outra pessoa bem influente respondeu assim, foi, é porque o time não tem entrosamento ainda, mas pronto, foi bom. Imagina que tivesse sido ruim. Exatamente. Agora aqui a gente não pode deixar de fazer um registro, e aí eu não vou discutir questão de quem é maior, quem é menor, eu não entro nessa questão. Agora, em termos de fidelidade, já que você passou, você fez um comentário muito pertinente, Guilherme, sobre o torcedor comprar o projeto, aí você não pode deixar de reconhecer, tirar o chapéu para a torcida do CSA. Você não pode. Um time que vem de um rebaixamento, um time que há 5 anos não chega numa final de campeonato estadual, colocou um público maior no Rei Pelé do que um jogo de Série B numa quarta-feira. Aí você pode discutir horário, valores, enfim, você pode discutir tudo, mas você tem que tirar o chapéu. 4.200 pessoas, repito, num time que nos últimos anos só decepciona. Só decepciona. Então, você tem que tirar o chapéu para uma torcida como essa. Até porque também o CCA vinha sem jogar faz tempo, né? Sim, e aí o CRB tem um jogo em cima do outro também. Mas o que é que a gente debate aqui? O que é que a gente debate? O CRB de Guimarães vem um jogo atrás do outro, mas o CRB é pentacampeão alagoano. Sim, meu filho, mas não tem quem tem dinheiro porque é pentacampeão, não. Eu acabei de dizer, questão de valores, isso, eu não tô discutindo quem é maior, quem é pior, quem é isso, quem é aquilo. Eu tô falando que, em termos de fidelidade, de apoio, a torcida do CSA sempre foi marcada por isso. Você mesmo já narrou, eu já comentei jogos de segunda divisão de Alagoano, o CSA com mais de 10 mil pessoas no Rei Pelé. Mas repito, a gente não está colocando aqui que é melhor do que a vermelho, do que o preto, do que o amarelo. O debate não é esse. O que a gente está colocando aqui, o que é que o torcedor do Asa, por exemplo, não pode deixar de abraçar o time, que não pode deixar de comprar o projeto. Não deve mesmo. É nesse sentido que eu estou dizendo. E até nesse sentido aí, eu acho que a torcida do CSA hoje, ela é maior até do que o clube. E até acho, Oswaldo, que se é para estar com prejuízo no bolso ao final do jogo, ao ingresso a 20, 30, 40, sei lá quanto, que se coloque um ingresso simbólico para você ter 6, 7 mil pessoas e ter o mesmo número de torcedores com a renda até maior. É o mesmo número. Mas eu tô falando, quando eu coloco que a conto, torcida é maior do que o clube, claro que a torcida sempre é o grande patrimônio do clube. Eu tô falando o seguinte, do momento atual do clube, de decepções dentro de campo, a torcida mostra a grandeza dela. A torcida, o clube, de repente não. O jogador, o elenco que está sendo montado, talvez não. Mas a torcida mostrou mais uma vez o seguinte, eu tô aqui. Se depender de mim, como sempre dependeu, eu vou estar sempre aqui. E essa coisa, Oswaldo, e essa coisa de fidelidade que a gente cobra o torcedor do Asa.
Tudo bem, eu tô revoltado, eu tô triste, mas é o que você tem. Como é que você vai chegar à Série C se não for através da Série D? Eu sei que é uma miséria a Série D. Todo mundo sabe disso. É o quinto dos infernos do futebol clube. Mas é o que tem. Vai chegar como a Série C? Se não for para se infeliz essa Série D. O caminho é esse. A respeito disso, melhor, tá chateado mesmo, né? Acho que não é valor do ingresso. É como o Clevante disse, volta R$10. O torcedor tá chateado, não vai. Esses 3 jogos vai dizer muito que é o Asa em todos os sentidos. Eu não digo só na questão de torcida, que torcida não entra em campo, mas de resultado e de elenco, esses 3 próximos jogos que o Asa tem contra CRB, CSA e CSE, Itamachule que se cuide. Eu acho independente do que tem aí de problemas de departamento médico ou não. Eu ainda acho ele assumiu um jogo contra o CRB, ali você não pode nem colocar nada na conta dele, né? Mas de lá pra cá, até agora, acho que o Asa ainda não tem uma definição do Itamachule. Mas a questão da avaliação de um treinador não é só por resultado. Você analisa o resultado, você analisa o desempenho e você analisa o dia a dia. O dia a dia eu não sei porque eu não ando lá e também não é função minha de estar em CT de clube nenhum. Mas o que eu quero dizer é que a avaliação que é feita de um trabalho do treinador, basicamente são essas 3 coisas: resultado, desempenho e o dia a dia. E aí os resultados, eles ainda não apareceram. A não ser na Copa do Nordeste, que o time é líder do seu grupo, né? Tem 4 pontos. Mas no estadual, concordo, você não pode acreditar nada a ele, mesmo que fosse campeão. Eu acho que os méritos seriam do Dico Uli. Copa do Nordeste, o time é o líder, mas estreou muito mal. Agora, essa questão, eu volto a bater na tela, essa questão de torcedor, eu gostaria muito que o torcedor, ele entendesse tudo isso que a gente fala aqui. Mas eu também me coloco muito no lugar do torcedor, porque pra gente é muito fácil, é a nossa profissão. Eu vou pra ali pra trabalhar, eu não vou pra ali pela emoção, eu vou pra trabalhar, vou fazer o meu trabalho. Não gasto o meu dinheiro, gasto o meu combustível para ir pro estádio, mas eu não gasto dinheiro com ingresso. Então é muito fácil pra gente. Agora, você imagine o torcedor, ele é movido pela paixão, ele vai pela emoção, ele gasta dinheiro e vê um futebol horroroso. Como é que a gente pode cobrar desse torcedor? E também o torcedor do Asa tem tido decepções, assim como a torcida do CSA também, mas o torcedor do Asa tem tido uma sequência de jogos um em cima do outro, e também entendo isso, que é muito jogo para você ter dinheiro. É diferente quem ganha salário mínimo. A gente tá falando da maioria que ganha salário mínimo, é assalariado. A gente tá falando dos privilegiados que ganha acima da história toda. A gente tá falando de uma turma que gosta de futebol, e quem vai a futebol é essa galera que você tem que optar. Eu tenho o quê? Tenho CRB e Asa, tenho CSA e Asa, tudo aqui em Arapiraca. E tenho Asa e Jacuipense. Eu vou pra onde? Aqui, eu vou ter que ir pelo menos para um desses, e não é só vintão ou trintão, é trintão, mais passagem, hospedagem, alimentação, cama redonda, é um monte de coisa. Só me permita um minutinho aqui, não sei se vocês concordam comigo, o torcedor do Asa ficou chateado com o Asa ter perdido o título para o CRB pela 5ª vez consecutiva. E muito mais a Copa Lagoas. Isso, é isso que eu quero chegar, aí eu não quero chegar, mas entendo que o torcedor ficou muito mais chateado com o resultado na final da Copa Lagoas, com o CSA, com o Asa jogando com o time principal e jogando o futebol que jogou e perder da forma que perdeu. Eu acho que ali onde entra aquilo que o Oswaldo falou em relação a planejamento, não é? Com a Copa Lagoas, o que o Asa ganharia? Do que o Asa buscou, já conquistou pelo campeonato estadual, pela própria Copa Lagoas, enfim, era uma decisão de título que vale, de competição, que valia apenas o título, mais nada, financeiramente mais nada. Mas então, um resultado. Mas por que o Asa, por exemplo, não entrou nesse jogo com o CSA com um time alternativo? Talvez não tivesse criado toda essa chateação do torcedor, que o torcedor está chateado, mas você chateado sabe qual foi o problema desse jogo? Pois não. Desse jogo, uma palavrinha: vaidade. Bom, de repente, se tivessem tirado a vaidade, tivessem colocado a vaidade de lado e tivessem sido um pouco mais inteligentes, malandro, entre aspas, no bom sentido da palavra, pro futebol,
eles tinham tirado essa pressão deles, tinham tirado essa pressão dos jogadores. Grande, a pressão ficou grande. Quando você fala que vai buscar o título, quer ser campeão, aí, meu irmão. Porque o que é que nós ouvimos essa mesma diretoria nos últimos anos? E a diretoria literalmente virou as costas para a Copa Alagoas. Por quê? Porque tinha conquistado vaga já no campeonato estadual como finalista. Não é verdade? Aí, esse ano, por exemplo, a Copa Alagoas não valia nem vaga para a Série D. Nada. Já tinha conquistado o objetivo. E aí, resultado, é o que eu penso, não é uma informação, é o que eu penso. Sim. Aí você tem uma diretoria que no aspecto administrativo é uma diretoria que tem uma gestão muito boa, mas no aspecto do futebol é uma diretoria que não ganhou nada, absolutamente nada. Então, de repente, o que é que pode ter passado? Não, eu tenho que ir com o que eu tenho de melhor, porque tem eleição esse ano no clube, pelo menos eu saio com um título. Eu penso assim, que isso pode ter acontecido, mas se tivesse sido um pouquinho mais malandro no sentido do futebol, eu tiraria o peso, entendeu? Eu iria com um time alternativo. Eu até disse aqui, eu nem gosto disso, porque eu não sou treinador, o treinador é quem tem a função, mas cheguei até a passar um time aqui, que eu acho que com aquele time ali, o Asa iria competir mais, o Asa ia duelar mais com o CSA, porque esses jogadores não estariam tão desgastados como aqueles que entraram estavam. E você levaria os caras titulares no banco. De repente, no segundo tempo, tá um jogo 0-0, 0-0, você coloca meio tempo, coloca 30 descansados. Poderia surpreender o adversário. Entendeu? Mas você não, falou isso. Aí você joga 2 partidas com o time principal Copa do Nordeste. Desgaste. Uma viagem pra João Pessoa, volta, joga domingo à noite. Jogou domingo à noite, 18h30. Aí você volta numa viagem, aí coloca o time principal na quarta-feira à noite e você estreia numa Série D num sábado com o time praticamente em reserva. Aí perdeu o time todo, praticamente, era titular. Ô Guima, fica difícil. Eu tive uma informação hoje, não sei se o Jânio está sabendo disso, mas eu tive uma informação hoje que tem 2 jogadores no Asa que estão um pouco entristecidos e que podem deixar o clube. Eu falei no grupo. Foi. Igor Leite e o Cris. Igor Leite e o goleiro Cris. Olha, você é tão feliz. Ele não entrou em campo quando jogando. Pra mim, aí eu até perguntei. E o Cris fez daqui uma a pouco partida contra o CSA do caramba. O executivo vai falar sobre isso. Mas geralmente pode ser a Páscoa, porque a Páscoa traz um pouco de tristeza. A ressurreição, até a ressurreição chegar. Mas pode ser a Páscoa. Mas embora, pela qualidade, eu não tô discutindo a qualidade do jogador, ele tem muita qualidade. Mas você não entrar num jogo desse aí. Foi tão ruim assim o jogo, gente. Hã? Você falou horror. Não, até o Vitor Hugo entrava. Qualquer um entrava nesse jogo. Quem foi melhor? Vamos dar a opinião de cada um aqui. No Vitor Hugo, quem foi o que destacou? Eu quero saber de Gabriel Mota, eu quero saber de Fabrício Mariano, eu quero saber Fabrício Mariano não, tem. Fabrício Mariano. Rafael Mariano. Só fez uma defesa. Desses meninos que estrearam. Quem foi melhor? Sim. Gabriel Mota se destacou. E Arley mostrou. Não, eu acho que o Rafael Mariano fez uma boa defesa no segundo tempo. Mas né? Salvou o Asa da derrota. O Jacuipense não exigiu. Só fez essa defesa mesmo. Mas também a defesa que ele fez assim, salvou. Com a mais. Mostrou que é bom. Mostrou que é bom. E ele tem talento. Essa que é a grande realidade. O destaque, Jackson, zagueiro. Jackson, né? Mas o Jackson já havia estreado, né? Ele perguntou dos que estrearam. Mas foi o líder. Mas foi o líder destaque do jogo também, pra você, quem foi? Destaque do jogo. Ninguém, pela demora. Eu vou votar o destaque do jogo foram os 1.000 e poucos torcedores que foram ao estádio. Aí só teve um aí é guerreiro, hein? Não teve umzinho. Olha, Guimarães, assim, primeiro, sobre os estreantes. Sim. Ele jogou com 3 zagueiros, mas a Jacuipense ofensivamente praticamente não fez com que a gente lá atrás. não fez com que a gente observasse melhor nem o Danilo que estreou, nem tampouco o goleiro. Agora, o goleiro, a única vez mesmo praticamente que ele foi testado, ele garantiu o empate do Asa, que a derrota poderia ter sido pior. Inclusive tinha um torcedor próximo a mim, o Clevânio, que disse: vocês têm que votar no goleiro do Asa como melhor em campo, porque ele não trabalhou muito, mas aquela defesa garantiu pelo menos o empate. Verdade. Aí o Danilo você não pode avaliar muito, porque o Asa praticamente não foi testado no seu setor defensivo, né? O setor de meio de campo, o Gabriel Mota a gente já conheceu lá de João Pessoa, estreou lá em João Pessoa.
E o ataque, por exemplo, eu tô querendo saber, inclusive, o Yarley foi contratado como o quê? Tá, eu tô curioso pra saber. Centroavante? Pois é. O ataque do Asa não ofendeu uma caído pelas beiras, não? O Asa teve uma chance no segundo tempo que quem ia fazendo o gol era o próprio zagueiro da Jacuipense, que chutou contra o gol. Por sorte, o Marcelo estava bem colocado e fez a defesa. Mas o Asa não ofendeu assim. Quer dizer que quem ia fazer o gol era o zagueiro. O Asa teve uma boa chance. No chute de fora da área do Aleph. Isso, no primeiro tempo. A chance real que o Asa criou no jogo foi esse chute de fora da área do Aleph, frontal à meta, fora da grande área, ele tentou colocar no canto esquerdo lá e foi a principal, na minha opinião, jogada do Asa. O restante. Esse chute do Yarley, pelo amor de Deus. Foi do Dudu, eu vi, foi do Dudu. Dudu puxou pro meio e chutou. A bola sai na lateral. E outra, nós tivemos a satisfação, entre aspas, de ver o Colina do lateral direito. Foi. Que coisa boa, rapaz. Que oportunidade. Não aceitou um. Mas ele não soube aproveitar, que ele não acertou um passe. Meu Deus. Que desastre. Quase não tinha lateral direito. Lateral que tinha, jogou, né? O Colina tem jogado. O Príncipe não tinha ninguém no banco, o Paulinho tava machucado. O Colina tem jogado em posições inusitadas. Improvisou o Colina lá. Ele não é jogador do meio, veio do Cruzeiro com um respaldo fantástico. Eu não gosto do Colina nem como primeiro volante. Pra mim, eu acho que o Colina poderia continuar sendo aproveitado jogando um pouquinho mais à frente, como ele surgiu lá no Agrimac com o Lino, aí depois veio pro Cruzeiro. Mal colocado. A primeira participação dele no Cruzeiro, ele jogava como meio ofensivo. O problema é esse, Guima. Não, porque se ele tá mal colocado, eu, quando era atacante, ele não gostava de jogar de atacante. O técnico insistia que você é meia, você é muito inteligente, você tem visão de jogo, mas eu gostava de jogar de atacante. Entendeu, Jânio? Cada um na sua. Você fica dando corda pro rapaz ficar de lateral direito. Ele é. Não, foi improvisado porque não tinha outro lateral, né? Não tinha o Paulinho machucado. Quer dizer, foi machucado ou poupado? Secado. Deu mais de 2.000. Poupado. 2.000 e tanto secar lá. Pois é. Agora, o Paulinho secar. Aqui o secar não pega o Samuel, né, Rafael? Não é verdade? É verdade, eu queria ele corre muito, né? Pense numa parceria que existe entre o Samuel e o secar. Tá bem fisicamente. É um negócio verdade. O físico dele, né? Que facilita muito. Aí, observando os que estão acometidos, né? Por lesão. O Jefferson voltou a sentir mais uma vez. Gustavo Ramos é a questão da tíbia, ainda vai passar mais umas 2 semanas ainda para tirar a bota. O Léo Bahia também sentiu. O Fábio Aguiar, o Viçosa, aquele problema que ele tem no ligamento do tornozelo. O Fábio Aguiar sentiu o quê? O Fábio Aguiar também desconforto, né? Bem desgaste. Desconforto com o Itamar. Desgaste. Desgaste. Depois da substituição, mas foi desgaste. Mas foi desgaste. Foi desconforto com o treinador. O Vanderson se machucou sozinho. Foi. Super Vanderson. Entra pro cartão. O Henrique, aquele zagueiro que veio do Fluminense, está em recuperação. O Alex Bruno, né? E o Paulinho. Esses jogadores estão no departamento. São quantos? 7? São 8. 8 jogadores. Ô, Jânio, que mal lhe pergunte, para esse jogo agora, de quinta-feira, qual é a intenção do simpático Sul? Ver quem vai baixar o tal de secar, né? Pra que possa ficar à disposição na partida contra o CRB. Quem vai secar? Vai, tem mais teste de secar. Mas o secar não é um assunto único do Asa, não, porque ontem eu tava vendo os torcedores do Vitória, muitos jogadores do Vitória ontem também foram, não foram para o jogo contra a Chapecoense por conta desse secar. Esse secar tá tirando muitos jogadores de campo no Brasil todo. Agora é importante a gente colocar, porque tem muito ouvinte que não sabe. Uma referência que se tem através do exame que é feito, de que você pode realmente, de repente você tem um indicativo se aquele jogador, se você utilizar o jogador, ele pode ter uma lesão mais grave, entendeu? De repente você perdeu o jogador por mais tempo para uma temporada, entendeu? Eu acho que o grande problema não é você ter perdido esses jogadores todos por causa de um exame que é realizado. É você não ter feito um planejamento correto para que você dosagem legal, né? D com o que você tem de melhor. O que eu bato na tecla, o que eu questiono muito e venho questionando desde sábado é isso. Porque o Asa não ficou sabendo depois do jogo do CSA que iria estrear no sábado na Série D.
O Asa sabia da estreia na Série D antes mesmo dos 2 jogos na Copa do Nordeste. Dia 24 contra o Piauí e lá no domingo, no dia 29, contra a equipe do Botafogo. E sabia da decisão da Copa Alagoas no dia 1º. Então o Asa sabia que ele teria pela frente jogo dia 24, dia 29, dia 1º e dia 4. Sabia disso. O que eu questiono é o planejamento que foi feito para esses jogos, e principalmente quando você não tem um elenco de uma quantidade que você possa disputar 3 competições praticamente em 10 dias, do dia 24 ao dia 4, porque o Asa disputou 3 competições, Copa do Nordeste, Copa Alagoas e Série D, mas a principal competição foi onde você chegou mais arrebentado. É verdade. Oswaldo, daqui a pouco o Jânio vai trazer a relação dos jogadores contratados, que já passam de quantos, Jânio? Passa de 6, 7. Quer dizer, aquela relação que não. Ainda vem mais gente, né? Que tá pra chegar, enquanto tiver voo no aeroporto, tem jogador. O executivo disse que vai trazer mais um centroavante, mais 2 jogadores de beirada, um meia e um volante. Muito bem. E possivelmente. São mais 5, Mas vai demitir alguém? Possivelmente. 6 com 5, 11, tá de Bela Monta. Tem essa questão do Igor Leite e também do goleiro Cris. Agora o Cris, insatisfeito podendo sair, insatisfeito que você falou, né? Podendo sair e tirar o Dida. Agora tem 4 goleiros. 4 grandes goleiros, fica difícil. Tem que ter. Tem o Rafael Mariano, que deitou e rolou. O João Paulo. Quem é João Paulo? Da base e o Cris. O Cris. Ô Guima, deixa eu mandar aqui um alô rapidinho só para o meu amigo Sargento Vieira da Rotan, que é lá de Maceió, tá em Maceió ouvindo a gente, e a Yasmin, que é filha do Tenente Galvão, secretário de Urbanismo lá de Satuba, estão sintonizados conosco, ouvindo esse grande programa excelente aqui. Mandar um abraço da 96 FM para o meu sobrinho lá em Maceió, o Heitor. O Heitor, rapaz, que não perde um toque de bola. Fica ele e o pai perto de começar o programa. Já mandou a foto para mim aqui, a televisão ligada lá no nosso programa. Inadmissível, na minha opinião, foi inadmissível a forma como o Asa chegou todo arrebentado para uma estreia de Série D. Jânio Barbosa, quem foi contratado? O Marquinhos Brazion, jogador atacante. Brazion. Esse aí, ó, na tela. Marquinhos Brazion. Marcos Paulo Brazion é o nome dele, né? Um jogador que estava no futebol paulista, na Inter de Limeira. Essa temporada já fez 1 gol, que foi no duelo contra a Linense, na Série A2 do Campeonato Paulista. O jogador tem 25 anos, é um ponta direita, um meia ofensivo, tem 1,81 m. É um jogador que estava na Inter de Limeira, fez 7 jogos, 1 gol. Neste ano, também teve uma passagem no Joinville nessa temporada, 5 jogos, nenhum gol. Mas ano passado, 2025, ele fez 33 partidas e 4 gols pela equipe do Joinville. Pelo menos é diferente, os números são diferentes daqueles que estavam chegando, né? Porque esse jogou mais de 30 jogos na temporada passada. Esse ano, se você somar os jogos do Joinville e os jogos da Inter, 12. Já dá mais ou menos 12. Quer dizer, então é um jogador que vem atuando, né? Jogador. E às vezes o cara não faz o gol, mas dá assistência. Né? E eu tava até, o Jânio vai ouvindo a entrevista do Itamar no sábado, pós-jogo, ele deu uma alfinetadinha, viu? Quem trouxe o Léo Porfírio, atacante, que é o jogador que atuou na base e que fez a sua estreia no profissional no sábado contra o Jacuipense. E o executivo de futebol hoje não passou por ele essa contratação. E o executivo de futebol, ele falou hoje que é preciso também você contratar jogadores mais experientes. De repente, esse daí é um deles, 25 anos, um cara já rodado, um cara que vinha jogando, enfim, atacante. Tem mais molho. De repente pode ser aí um bom reforço aí pro Itamar. Amém, né, Jânio? Mais um jogador. Tem mais algum, Jânio? A expectativa é que da semana sai mais alguns atletas. Inclusive, esse centroavante pode sair o nome nesta semana. Olha, qualquer momento, esse centroavante pode pintar. E eu não duvido de vir dessa região aí de São Paulo, não. São Paulo. Meu rapaz de o Francisco, que é Francisco, né? Francisco Salles. Gosta muito da Série 2. Ele que adora a Série 2. Eu também gosto muito. Porque o campeonato assim de alto nível. É que é onde você tem pra buscar. E o alto nível que tá. Vai atrás mais de onde? O Campeonato Mineiro não tem como.
É verdade. Não é segunda divisão. Tá mais aí no futebol paulista mesmo. Aqui tá dizendo um abraço ao Wilton Venceslau e a mamãe Salete, que tá com a gente aqui. O Jailton Brito. No Paulistão das séries A2, A3 tem bons jogadores. É verdade isso que nós estamos falando. É bom, mas também tem a questão salarial, né? Pode ter certeza. É porque o cara acha que jogar A2 de São Paulo, os salários são altíssimos. Muitos salários 20, são 30, maiores 40, do que você paga na Série D. São altos demais. Atenção! Torcedor! Liga o coração! Aumenta o som que a emoção não acabou! Tá só começando! Vamos junto! Vamos! Voto! Campeonato alagoano já ficou pra trás, mas a paixão na arquibancada pede muito mais. Vem Copa do Nordeste, vem Série D aí. Quando a bola rola, cê já sabe onde ouvir. Rádio